Bom dia, galera, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma nova aula aqui no canal Rob Lu. Dessa vez nós vamos dar uma olhada no iluminismo. Essa aula do iluminismo, ela dá para ser utilizada em história e também em filosofia. Na realidade, o iluminismo é sempre tratado nessas aulas aí, que são as questões envolvendo liberdade, igualdade e fraternidade. Mas vamos voltar na questão dos primórdios do iluminismo. O iluminismo, todo mundo fala muito do iluminismo por conta da Revolução Francesa, mas na realidade os revolucionários franceses eles utilizaram as ideias iluministas. Essas ideias iluministas elas foram gestadas no século XVII na Inglaterra, onde você teve a Revolução Científica ou Mecanicista do século XVII. Nessa revolução na Inglaterra, nós temos o confronto entre a razão, que é a ciência, versus a fé, que é a religião. E nesse confronto, nós temos a vitória da razão. E, sendo assim, você tem um método racionalista. O que significa isso? A partir daí, tudo vai ter que ser provado através de experimentos, empiricamente. Ou seja, a ciência vai começar a avançar nesse período aí. Muito bem, alguns personagens são importantes no século XVII. Não se esqueçam que a Inglaterra foi o primeiro país a acabar com o absolutismo. A Inglaterra acabou com o absolutismo em 1688, na Revolução Gloriosa. Isso também teve uma influência nessa Revolução Mecanicista aí do século XVII. Agora, voltemos aos personagens dessa Revolução Científica. Um deles, Sir Isaac Newton. Em 1666, o Sir Isaac Newton, ele criou a lei da gravitação universal, que é muito utilizada nas aulas de física, né? Ou seja, corpos menores, corpos maiores atraem corpos menores e vice-versa. Também temos aí o filósofo e matemático Francis Bacon. Ele basicamente dizia que saber é poder. E também não podemos esquecer de René Descartes. René Descartes e seu método cartesiano. Penso, logo existo. A partir daí, essas ideias elas vão florescer. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. O que é importante você observar na questão da liberdade? A questão da liberdade não é somente a liberdade de expressão, também é a liberdade de mercado, porque o absolutismo estava acabando e você teria que ter uma maior liberdade de mercado. No século seguinte nós vamos ter a Revolução Industrial e esse liberalismo econômico que está ligado a essa liberdade aí vai ser muito influente. Agora, dentro do contexto, por exemplo, de pensadores, que é sempre cobrado nas provas, é bom você lembrar que esses pensadores são importantes. Dentre eles, Jean-Jacques Rousseau, o revolucionário. O Jean-Jacques Rousseau, ele pregava a tomada do poder através da força. Por exemplo, um dos líderes revolucionários franceses, o Maximilien Robespierre, ele foi influenciado pelas ideias do Jean-Jacques Rousseau. Além do Jean-Jacques Rousseau, você tem o Voltaire, considerado o pai da democracia. Voltaire dizia o seguinte: não concordo com uma palavra que tu dizes, porém defenderei seu direito de proferi-la até a morte. Além deles, nós também temos Montesquieu e o espírito das leis. Montesquieu criou os três poderes, o poder executivo, o legislativo e o judiciário, que é muito utilizado também nas universidades de direito, por exemplo, se estuda muito a filosofia, sociologia, história, então isso é muito utilizado. E também temos o John Locke e seu contrato, que é seu contrato social. Muito bem, esses pensadores iluministas, eles vão influenciar diretamente em vários movimentos que você tem no século XVIII, não somente na Revolução Francesa, que talvez seja a mais famosa, mas as ideias iluministas, elas influenciaram na independência dos Estados Unidos, de 1776 a 1789, na independência do Haiti, de 1791 a 1804, na Inconfidência Mineira aqui no Brasil, em 1789, na Inconfidência Baiana aqui também no Brasil, em 1798, e na mais famosa, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi influenciada diretamente pelas ideias iluministas. São as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Ah, professor, mas é o seguinte, na Revolução Francesa se fala muito nessas ideias iluministas. Sim, porque a França era um país que trabalhava intensamente com o absolutismo. Se você for falar do absolutismo, você não pode esquecer da França. A França trabalhou muito com essa questão do absolutismo. Eu costumo dizer para os alunos que a França é a França dos Luíses.
nos 13, nos 14, por exemplo, o Rei Sol, o Estado sou eu, nos 15 e o Luís 16. Então a França vinha num problema muito sério com relação à economia dela e com relação à repressão em cima do povo. O povo era muito oprimido e vai explodir numa aula que eu vou detalhar melhor na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa vai usar as ideias iluministas. No dia 14 de julho de 1789 é deflagrada a Revolução Francesa com a queda da Bastilha. E as ideias iluministas estão presentes aí. Normalmente se fala, mas por que a Bastilha é tão comentada? Porque a Bastilha era um órgão repressor do governo do Luís XVI. Todo mundo que era contrário ao governo do Luís XVI era mandado e preso na Bastilha. Beleza, pessoal? Não se esqueçam dos pensadores iluministas aí. Grande abraço para vocês. Em outra aula eu vou abordar um conteúdo de geografia. Geografia física. Fiquem ligados aí. Grande abraço. Deixa um like para mim lá.